Olá, crianças! Estamos voltando com a nossa segunda aula de hoje de língua portuguesa, comigo, professora Sara. E hoje nós vamos fazer aquela revisão de habilidades que nós fazemos às sextas-feiras. E as habilidades que nós vamos revisar nesta aula de hoje são: identificar em narrativas lidas, tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito gerador, resolução, narrador e a sua perspectiva, se primeira ou terceira pessoa. Também iremos identificar a expressão do presente, passado e futuro em tempos verbais de modo indicativo. Iremos também perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. E para começar, lembrete, projeto de fluência, quarto dia, hoje é o dia decisivo, o dia em que a gente faz a leitura cronometrada. Você vai marcar o tempo que você usa, que você precisa para fazer a leitura do texto de fluência da semana. Vamos começar a nossa aula com o momento da leitura, que é a leitura deleite, aquela leitura prazerosa, apenas para a gente curtir, sem necessidade de fazer mais nada. E o texto de hoje é Tempestade. Esse texto é de Henriqueta Lisboa, o menino poeta. Tempestade. Menino, vem para dentro. Olha a chuva lá na serra. Olha como vem o vento. Ah, como a chuva é bonita e como o vento é valente. Não sejas doido, menino. Esse vento te carrega, essa chuva te derrete. Eu não sou feito de açúcar para derreter na chuva. Eu tenho força nas pernas para lutar contra o vento. Enquanto o vento soprava, enquanto a chuva caía, que nem um pinto molhado, teimoso como ele só. Gosto de chuva com vento, gosto de vento com chuva. Esse texto é da autora Henriqueta Lisboa, um texto lindo que fala sobre apreciar o momento da chuva. Mas cuidado, brincar na chuva às vezes pode ser perigoso. Vamos então fazer a leitura do nosso conto popular, para que com ele a gente consiga revisar as habilidades que nós iremos desenvolver, relembrar na aula de hoje, tá bom? O conto de hoje, ele vai falar sobre 3 moços que estavam interessados em uma princesa. E o título do nosso conto é Os 3 Moços. Dizem que foi um dia que havia em um reino uma princesa muito bonita. Um dia apareceram 3 moços, cada qual querendo casar-se com ela. Para decidir a questão, o rei disse que a princesa só se casaria com aquele que trouxesse uma coisa que mais lhe causasse admiração. Os 3 moços saíram. Quando chegaram em uma estrada, se despediram e marcaram um dia para se acharem todos os 3 naquele mesmo lugar. Separaram-se e cada qual tomou o seu caminho. O primeiro caminhou muito até que deu em uma cidade. Quando ele ia passando por uma rua, ouviu um menino gritando: "Quem quer comprar um espelho?" Ele chegou-se para o menino e disse: "Menino, que virtude esse espelho tem?" O menino respondeu: "Este espelho tem a virtude de ver tudo o que se passa em todo lugar." O moço disse: "Bravo, sou eu que me caso com a princesa." E comprou o espelho. O outro moço também caminhou muito e deu em outra cidade. Quando ele ia passando por uma rua, ouviu um homem berrando: "Quem quer comprar uma bota?" Ele chegou junto do homem e disse: "Meu senhor, que virtude tem essa bota?" O homem respondeu:
Esta bota tem o poder de botar a gente no lugar que se quer. O moço disse: bravo, sou eu que me caso com a princesa. O terceiro moço também caminhou até que deu também numa cidade. Quando ele viu, foi um menino gritando: quem quer comprar um cravo que tem a virtude de dar a vida a quem está morto? O moço disse consigo: bravo, sou eu que me caso com a princesa. E comprou o cravo. Quando chegou o dia marcado, se acharam todos os três na mesma estrada. O moço do espelho foi e abriu o espelho. Quando ele abriu o espelho, viu a princesa estirada, morta. Não tem nada, se metam aqui dentro desta bota. Se meteram todos os três dentro da bota e o moço disse: bota, nos bota no reino da rainha fulana. No mesmo instante estavam lá. Quando chegaram lá, acharam a princesa morta. O moço do cravo o colocou no nariz da princesa. Quando viram, ela se levantou viva. Quando viram, aqui houve uma repetição, perdão, criança. Quando viram, ela se levantou viva. E ao vê-la se levantando, o moço do espelho disse: sou eu que devo me casar com a princesa, porque se não fosse meu espelho, vocês não sabiam que ela estava morta. Disse o moço da bota: eu sou que devo me casar com a princesa, porque se não fosse a minha bota, vocês ainda não estavam aqui. Disse o moço do cravo: quem deve se casar com a princesa sou eu, porque se não fosse meu cravo, ela não estava viva. Ainda hoje estão nesta peleja, querendo cada qual se casar com a princesa, e o rei, sem saber quem escolherá para noivo. Esse texto é um conto popular de Silvio Romero, é um conto popular brasileiro, certo? Fala sobre a princesa, né, que aconteceu tudo isso aí com ela acabou morrendo e os três moços que queriam casar com ela foram atrás de coisas bem interessantes para poder conseguir que o rei aprovasse o casamento. Vamos lá falar um pouco sobre os personagens desse texto. Nós temos a princesa, os três moços e o rei. O que era que os três moços tinham em comum? Os três queriam se casar com a princesa, mas o rei, para escolher um deles, ele exigiu algo. O que foi? Que fosse levado para ele aquilo que mais lhe surpreendesse. Então, os três moços aceitaram e foram em busca disso, dessa coisa que fosse muito surpreendente para o rei. O que foi que o primeiro moço achou? Achou um espelho que mostrava tudo o que acontecia em todo lugar. E o segundo moço, o que ele achou? Ele achou uma bota e a bota colocava eles, botava eles onde eles quisessem. E o terceiro achou o quê? Um cravo que tinha a virtude de dar vida a quem estava morto. E eles, quando se reencontraram, perceberam, conseguiram descobrir, com a ajuda do espelho do primeiro moço, que a princesa estava morta. Com a ajuda da bota, os três foram parar no castelo da princesa. E com a ajuda do cravo, a princesa voltou à vida. E o rei, por ter recebido, pelos três terem encontrado coisas surpreendentes, ele não soube para quem daria a mão da filha em casamento, pois todas as três coisas foram muito importantes e muito surpreendentes para eles, certo? Então vamos revisar um pouquinho dos nossos conteúdos da semana para que a gente possa fazer a nossa interação com o texto, ok? E nós vamos começar falando sobre verbos. Observem aqui, o que esse menino está fazendo? Esse Zzinho acima da cabeça dele, abrindo a boca, parece que ele está com sono, ele está
bocejando. Bocejando é o verbo bocejar. Olha só o que ele está fazendo aqui agora. Ele está dormindo. Vamos colocar aqui o verbo é dormir. O que aconteceu agora com este menino? Ele acordou, ele está acordando. Então, verbo acordar. E o que ele está fazendo agora? Se vestindo, se arrumando. Vestir, certo? Vocês observaram que os verbos, eles estão indicando ações. Bocejar, dormir, acordar e vestir. Mas vocês sabem que os verbos, eles podem nos ajudar a representar os tempos, que é quando uma coisa acontece, aconteceu ou irá acontecer. É o tempo verbal. E é por isso que nós vamos escolher aqui duas imagens para poder colocarmos, fazermos uma frase com o tempo presente, passado e futuro. Professora, mas o que é presente, o que é passado e o que é futuro? Presente é o que está acontecendo no momento, o que está acontecendo agora. Passado vai se referir a uma coisa que já aconteceu. E futuro a uma coisa que ainda irá acontecer. Observaram? Nesse momento presente, que já aconteceu, passado, e o que vai acontecer é o futuro. Então, vamos observar aqui, dormir e acordar. Pronto, vamos utilizar essas duas ações, esses dois verbos. Vamos utilizar os dois verbos para escrever as frases no presente, passado e futuro. Menino, dormir. No presente, como é que eu digo? O menino dorme. Presente, o menino dorme. No passado, indicando que já aconteceu, o menino dormiu. Dormiu, já aconteceu. E no futuro, quando ainda vai acontecer, o menino vai dormir, o menino dormirá. O menino dormirá. Observaram aí que os verbos eles foram flexionados, ou seja, modificados de acordo com o tempo. O menino dorme, ou ele dorme. O menino dormiu, ou ele dormiu. E o menino dormirá, ou ele dormirá. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa com o verbo acordar? O menino, naquele momento, acorda. Presente, o menino acorda. No passado, fica o menino acordou. Muito bem. O menino acordou. E no futuro, o menino acordará. O menino acorda, o menino acordou, o menino acordará. Temos aí frases no presente, no passado e no futuro. O presente indica as ações de agora, o passado indica ações que já aconteceram e o futuro, aquilo que ainda vai acontecer. Vamos revisar aqui outra parte de nossas habilidades. Vamos falar sobre os elementos da narrativa. Nós temos 5 elementos na narrativa. Quais são? Narrador. Depois, personagens. Temos o enredo, temos o tempo e temos o espaço. E vocês sabem que lá na narração, os personagens, eles podem ter um diálogo entre eles, e esse diálogo ele pode ser de maneira direta, quando é o próprio personagem que fala, e de maneira indireta. De maneira indireta é quando o narrador ele vai interferir na fala do personagem. A gente chama esses diálogos, né, de discurso. Então, na narração, geralmente vai haver o discurso direto e indireto. Professora, tem que ter o discurso direto, a fala do personagem?
Não obrigatoriamente. Pode ter ou não. O narrador ele pode utilizar, ao narrar o texto, o discurso indireto na sua narração o tempo inteiro, sem necessitar colocar o discurso direto, ou seja, a fala do personagem tal qual ele fala, a maneira como ele fala. Então, agora que nós revisamos, sobre verbos e revisamos sobre os tempos verbais presente, passado, futuro, sobre os elementos da narrativa e os discursos que há em uma narrativa direta e indireta. Nós vamos fazer o quê? A nossa interação com o texto, para que a gente revise essas habilidades, ok? Então, leia o trecho abaixo. Os 3 moços saíram. Quando chegaram em uma estrada, se despediram e marcaram um dia para se acharem todos os 3 no mesmo lugar. Observaram aqui as palavras que estão destacadas? Saíram, sair, verbo sair. Chegaram, verbo chegar. Despediram, verbo despedir. E marcaram, verbo marcar. Temos aí 4 verbos destacados. As palavras destacadas no trecho acima são verbos. Sobre essas palavras, podemos afirmar que todas indicam o mesmo tempo verbal, passado. B. Indicam 2 tempos verbais, passado e futuro. C. Todas indicam ações no tempo presente. Ou D. Todas indicam ações que irão ocorrer no futuro. Nós precisamos analisar as palavras, cada uma delas individualmente, para a gente poder responder essa questão. Saíram. Quando eu digo os 3 moços saíram, eles saíram, indica algo que aconteceu, que está acontecendo ou que ainda vai acontecer. Que já aconteceu, então é passado. Chegaram, eles chegaram, indica uma coisa que aconteceu, que vai acontecer ou que está acontecendo. Indica uma coisa que já aconteceu. Então, se já aconteceu, também é tempo passado. Saíram, chegaram, tempo passado. Despediram, aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo. Eles já se despediram, então já aconteceu. Também é tempo passado. E marcaram. Eles vão marcar, eles já marcaram ou eles estão marcando? Eles já marcaram, então indicam a ação que já aconteceu, que também é tempo passado. Então, o que a gente pode falar, o que a gente pode afirmar sobre esses verbos que estão destacados? Podemos afirmar que todos eles estão no mesmo tempo verbal, que é o passado. E qual é a alternativa que me mostra essa resposta? A letra A. Tempo passado. Todos indicam o mesmo tempo verbal, passado. Saíram, chegaram, despediram e marcaram, indicam coisas que já aconteceram. Então, tempo passado. Releia a frase abaixo. Ela está no tempo passado. Reescreva a frase no tempo presente e no tempo futuro. Olha só. Ele abriu o espelho, viu a princesa estirada, morta. Bom, para que a gente coloque a frase no tempo passado e no tempo futuro, ou seja, modifique o tempo verbal da frase, nós precisamos identificar os verbos. Ele abriu o espelho, viu a princesa estirada, morta. O que está indicando ações, realizadas? Ele fez o quê? Abriu. Então, abriu pertence ao verbo, representa o verbo abrir. Abriu, passado. Abriu o espelho e fez o quê?
viu. Viu a princesa estirada, morta. Verbo abrir e verbo ver. São essas duas palavrinhas que estão indicando que esta frase está no passado, porque estão indicando coisas que já aconteceram. O que é que nós vamos fazer? O que é que a questão nos pede? Que a gente reescreva no tempo presente e no futuro. Então, a gente vai reescrever a frase toda, modificando o quê? O verbo. Ele abriu. No presente fica abre. Ele abre o espelho, viu. No presente fica e vê. Ele abre o espelho, vê a princesa estirada, morta. Essa é a primeira frase no presente. Ele abre o espelho, vê a princesa estirada, morta. Pronto. Observaram que houve a flexão do verbo abre e vê. Houve mudanças no verbo aí. Próxima, nós vamos reescrever a mesma frase, só que com o tempo futuro, indicando algo que ainda vai acontecer. Então, ele abrirá, muito bem, ele abrirá o espelho e o que mais? Verá a princesa estirada, morta. Estamos aí com as duas frases, no presente e no futuro, ok? Dúvidas? Vamos seguir. Releia os discursos abaixo e separe-os na tabela da maneira adequada. O primeiro caminhou muito até que deu em uma cidade. Quando ele ia passando por uma rua, ouviu um menino gritando. Se meteram todos os três dentro da bota e o moço disse: não tem nada, se metam aqui dentro desta bota. Nos bota no reino da rainha fulana. No mesmo instante estavam lá. Nós vamos separar esses discursos de acordo com o tipo de discurso que ele representa, se é um discurso direto ou indireto. Se a fala for do narrador, nós iremos dizer que esse discurso ele é indireto. E se a fala for do personagem, nós vamos dizer que é um discurso direto. Vamos começar por aqui, por esse primeiro. O primeiro caminhou muito até que deu em uma cidade. Quando ele ia passando por uma rua, ouviu um menino gritando. Quem falou isso? Foi um personagem ou foi um narrador? Foi o narrador. Se meteram todos os três dentro da bota e o moço disse. Quem disse isso? Foi um personagem ou um narrador? O narrador. Muito bem. Não tem nada. Se metam aqui dentro desta bota. E esse discurso foi realizado pelo narrador ou pelo personagem? Pelo personagem. Então, vamos colocar aqui do outro lado. Nos bota no reino da rainha fulana. Quem falou isso? Foi o narrador ou o personagem? Personagem. Então, vamos colocar aqui. E aqui, por último, no mesmo instante estavam lá. Quem disse isso? Narrador. Certo? Continuamos aqui. Releia o trecho do texto abaixo. Dizem que foi um dia que havia em um reino uma princesa muito bonita. Um dia apareceram 3 moços, cada qual querendo casar-se com ela. Temos aí destacadas 2 palavras, princesa e 3 moços. As palavras destacadas no trecho acima indicam que elemento ou que elementos da narrativa. Elas vão indicar o tempo, o espaço, personagens ou enredo. Vamos lá, a princesa e os 3 moços eram o quê? Personagens da história. Então, o elemento da narrativa representado aí nas palavras destacadas são os personagens. E qual é a alternativa que eu vou marcar? Letra A, B, C ou D? Letra C.
Muito bem. Princesa, três moços são o quê? Personagens. Vamos reler o trecho do texto abaixo. Dizem que foi um dia que havia um rei e uma princesa muito bonita. Os três moços saíram. Quando chegaram em uma estrada, se despediram e marcaram um dia para se acharem todos os três naquele mesmo lugar. O primeiro caminhou muito até que deu em uma cidade. Vocês observaram aqui que esse trecho ele está falando aqui do reino onde a princesa morava, do lugar onde os moços marcaram de se encontrar e se despediram na estrada, e também da cidade onde o primeiro moço caminhou. Então, por esse trecho, nós podemos perceber que os acontecimentos da história se passam A, no castelo, B, em uma cidade, C, na estrada ou D, em ambientes diferentes. A história ela vai acontecer em ambientes diferentes, três cidades diferentes, uma para cada um dos moços, na estrada onde os moços se encontram e no castelo da princesa. Então, a história acontece em ambientes diferentes e eu vou marcar a alternativa D. Então, crianças, vamos relembrar o que fizemos na aula de hoje. Na primeira aula, nós fizemos uma revisão sobre a produção textual. Fizemos todas as correções que eram necessárias e alterações que foram precisas para aquela aula, para aquele texto, certo? E nessa segunda aula a gente revisou algumas habilidades da semana, verbos, discurso direto e indireto e também os elementos da narrativa. Eu agradeço muito pela sua presença nessas aulas. Espero que você tenha aprendido, compreendido melhor algum conteúdo que tenha ficado em dúvida durante a semana e eu te aguardo na nossa próxima aula. Beijo e tchau!